Exclusivo, Romarinho está de saída do Al Ittihad. Será que ele pode pintar no futebol brasileiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre Vasco. Pedrinho mandando uma notificação judicial para 777 para completar atualizações sobre o Vasco e seu patrocínio master que pode superar 50 milhões de reais por ano. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e os duelos da terceira fase da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Já Ramon Dias mandou mal demais na entrevista coletiva depois da derrota do Vasco pro Red Bull em Bragança. Ele criticou a presença de uma mulher no VAR, a coisa ficou tão feia que ele precisou se retratar e até o Vasco usou as redes sociais para condenar a atitude do seu treinador. Quero falar agora sobre o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, realizado na tarde dessa quarta-feira na sede da CBF. Vou falar sobre os duelos e a minha projeção de classificação. Quero que você use o espaço para comentário e diga o seu percentual, combinado? Grêmio e Operário do Paraná, vou de Grêmio 80%, 20% de chance para o Operário passar. Bahia e Criciúma, confronto mais equilibrado, 60% a 40% para o Bahia. Fluminense e Sampaio Correia, para mim 85% de chance do Flu passar, 15% para o Sampaio. Red Bull Bragantino e Souza, 80% a 20% Red Bull. Cuiabá e Goiás, muito equilíbrio, 60 a 40 em prol do Cuiabá. Botafogo e Vitória 65 a 35, Fortaleza e Vasco. Para mim 49% de chance do Fortaleza, 51% de chance do Vasco. Quero falar também sobre Flamengo e Amazonas, para mim o maior desequilíbrio, 98% de chance do Fla, 2% de chance do Amazonas. Para não perder nenhum dos jogos, São Paulo e Águia de Marabá, 85% para o Tricolor, 15% para o Águia. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, 90 a 10. Atlético Paranaense e Ipiranga 90% a 10 de novo, Inter e Juventude 70 a 30. Será que o Inter consegue se redimir da eliminação no Campeonato Gaúcho? CRB e Ceará 65 a 35, Corinthians e América 90% a 10, Atlético Goianiense e Brusque 60 a 40, Atlético Mineiro e Sport 70 a 30. Antes de me cornetar, use o espaço para comentar e dê os seus percentuais. Depois a gente confere quem acertou mais. Combinado? Bora falar agora sobre o patrocínio Master no Vasco. Formação da tarde dessa quarta, divulgada pelo jornalista Matheus Guimarães, dá conta de que o Vasco está perto do maior contrato de patrocínio Master da sua história, acordo com uma casa de apostas chamada Portugabet, disposta a pagar 55 milhões de reais por ano ao Cruz Maltino, além de outros 20 milhões de reais em bônus por performance. O acordo poderia chegar a 75 milhões, vale a lembrança de que o Vasco tinha 22 milhões de reais com a Pixbet e decidiu dispensar a empresa em janeiro, depois que a Pixbet fechou com o Flamengo por 85 milhões. Antes o Vasco ainda procurou a Pixbet exigindo os mesmos 85 milhões de reais do rival. A Pixbet disse que não seria possível, o contrato foi descartado e desde então o Vasco não tem patrocínio Master. Se esses números forem confirmados, o Vasco passa a ter o terceiro maior contrato de patrocínio Master do futebol brasileiro, atrás apenas do Corinthians, que tem 120 milhões de reais, e do Flamengo com 85 milhões de reais. Com informação exclusiva, quero te contar sobre o futuro de Romarinho, atacante de 33 anos de idade, com passagem pelo Corinthians e que vive as últimas semanas do seu contrato com o Al Ittihad. O vínculo se encerra em 30 de junho, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Nas últimas semanas, o Romarinho foi procurado por clubes brasileiros no plural, mais de um clube. E já há uma tendência em relação ao futuro dele. Romarinho não deve continuar no Al Ittihad, tudo indica que ele deixará o clube onde joga desde 2018 e é super ídolo. Tudo porque o Romarinho está incomodado com a política de pagamento de salários lá no Al Ittihad. Ele ganha 2,5 milhões de reais por mês. Só que alguns dos reforços recém-contratados e que rendem menos do que ele ganham muito mais. O Benzema, por exemplo, 90 milhões de reais mensais. O Kanté ganha 45 milhões de reais por mês e o Fabinho, que é volante, ganha 11 milhões de reais mensais. Romarinho exigiu uma bela compensação financeira, não foi aceito e ele está de saída do Al Ittihad. Nicola, então significa que ele está voltando ao Brasil? Consultei uma pessoa próxima ao Romarinho antes de gravar esse vídeo e eu vi o seguinte, abre aspas, a tendência é que o Romarinho continue na Arábia, não no Ittihad, fecha aspas. Então,
Posso contar para vocês que ele já tem propostas de rivais, de concorrentes do Al Ittihad. Isso é natural, diante do moral que ele tem por lá, vai ganhar bastante dinheiro para seguir na Arábia Saudita e não no futebol brasileiro. Uma pena, gostaria muito de ver o Romarinho no Brasil, jogador super identificado com o Corinthians e que já havia afirmado que quando voltar para cá vai dar preferência ao Timão. Bora falar agora sobre Pedrinho, presidente do Vasco, que notificou a 777 na justiça. Bora repercutir essa história que é importante e é mais um desdobramento da crise institucional entre o Vasco e a 777. Pedrinho decidiu notificar a 777 na justiça, exigindo garantias de que o aporte de 270 milhões por parte da 777 será feito no prazo correto. A 777 tem até 30 de setembro para depositar 270 milhões de reais, está previsto no contrato entre as partes, é de longe o maior aporte já feito pela empresa. Até aqui, desde que comprou o clube, a 777 depositou 310 milhões de reais. Agora, de uma vez só, há necessidade desse aporte de 270 milhões de reais. A nota que o Vasco preparou para tratar sobre o tema diz o seguinte, abre aspas, preocupado com as notícias que sinalizam uma evidente fragilidade econômica da 777, com o atraso do último aporte no ano passado, e um empréstimo feito pela SAF, sem a aprovação do Conselho Fiscal e a revelia do clube, o Departamento Jurídico do Vasco enviou uma notificação para que a 777 apresentasse uma garantia de que detém condições financeiras para cumprir com a obrigação do pagamento da terceira parcela prevista em contrato no valor de 270 milhões, fecha aspas. O que eu posso contar para vocês? O Pedrinho está muito insatisfeito com o modus operandi de Josh Vander, Lúcio Barbosa e Companhia Limitada. E já começou a fazer pressão para que esse aporte aconteça. Caso contrário, a 777 vai correr enorme risco de perder a SAF do clube e em meio a tudo isso ainda vale a lembrança de que já existiram rumores de que a empresa americana está em busca de investidores dispostos a comprar parte dela para assumir o Vasco da Gama. Só para arrematar em relação ao Cruz Maltino, a 777 no ano passado atrasou o aporte de 100 milhões de reais e está previsto no contrato que em caso de novo atraso, o clube pode recuperar 51% das ações pagando apenas R$1.000. Tá aí, né, rapaziada? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama. Informações essas exclusivas traga pelo jornalista Jorge Nicola, que trouxe informações pra gente do Vasco da Gama. Romarinho seria uma boa, ele vai ficar livre aí para no meio do ano. O Vasco deveria ir atrás desse atleta, fazer essa contratação. Joga muita bola, muito bom jogador, mas ele tem uma grande concorrência aí de voltar ao timão. Mas se caso ele ficasse livre, o Vasco deveria ir atrás dele. Lembrando que toda informação é uma sugestão, tá bom? Não confunda informação com sugestão, nem sugestão com informação. É uma sugestão. Seria uma boa ou não? Deixe a sua opinião, valeu? Se ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho, sempre trazendo vídeo diário do Vasco, valeu? Um grande abraço no coração, tô ficando por aqui. Tchau, tchau, fui.